Oi, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos falando mais um episódio de Batendo Papo sobre criaturas fantásticas. Hoje nós iremos conversar sobre as sereias, como é feito nos nossos últimos episódios falando sobre esse bate-papo, falar um pouquinho de como seria essa questão das sereias mais biológicas e algumas observações minhas a partir, obviamente, de alguns detalhes aqui, algumas percepções ali, mas o mais importante é a gente bater um papo e discutir sobre como que seriam esses fatores biológicos dessas criaturas fantásticas. Gostaram dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, vou falando um pouco sobre sereias, obviamente vai tratar um pouco sobre tritões também, porque seria uma questão da contraparte masculina, mas iremos focar mais na biologia das sereias de uma maneira geral. Nesse primeiro ponto, eu iria conversar um pouquinho com vocês sobre alguns elementos que eu acho que poderia ser interessante para te transformar essa criatura mitológica em uma criatura biológica, e depois nós iremos mostrar, como eu sempre faço no final, aquela palheta que eu trago de um livro que eu acho bem interessante, que eu vou deixar aqui na descrição o nome e aqui na tela para vocês verem, caso vocês queiram conseguir esse livro de alguma forma e ter as suas próprias conclusões, beleza? Então bora lá conversar um pouquinho de como funciona a biologia das sereias. O primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é a questão do cantar das sereias. O cantar é uma coisa muito comum na mitologia, você percebe que grandes vezes tem aquela música, tanto que a Pequena Sereia também tem esse fator musical como um grande possível plot e drama e conflitos e tudo mais. Então, quando a gente fala sobre o cantar, existem diversos fatores que me fazem acreditar que o cantarolar das sereias seria um pouco mais associado talvez por ou um assovio ou algo mais gargantual. Não tanto um cantar propriamente dito, porque como as sereias são encontradas em diversos locais do mundo, seria ela uma poliglota, como seria um tanto difícil de considerar, talvez, caso exista alguma comunicação verbal entre as sereias, entre si, entre as sereias e os tritões, que é algo um tanto complicado, já pelo fato também do som propagar de maneira um tanto complicado debaixo da água, então, a não ser que toda vez que elas quisessem conversar, teria que ir para a superfície ou em regiões com oxigênio para que o som seja propagado, então acredito que a comunicação seja feita de uma forma diferente, que nós já iremos conversar um pouquinho. Mas acredito que pelo fato também de a questão de produção de palavras, e ainda mais de que existe as sereias como criaturas biológicas e os humanos como outra criatura biológica, então essa comunicação direta entre o humano e sereia seja um tanto complicada, por isso acredito que seja mais um cantarolar na garganta, sem muita letra, mais uma melodia, e também um fator associado ao assovio, que eu acho que também seria tão interessante, porque isso você pode criar melodias diferentes, você pode criar associações diferentes, tanto que da mesma forma que os pássaros conseguem imitar alguns cantares, alguns sons a partir de algum mimetismo, acredito também que as sereias elas possam utilizar de sons de pássaros ou até mesmo cantarolar dos próprios humanos que vão escutando de tempos em tempos e aprendendo. Acredito que algum comportamento associado ao cantar seja também relacionado a um tanto a uma predação e também a uma questão de divertimento, um comportamento que nós iremos conversar um pouquinho também, mas eu acho que quando a gente fala sobre o cantar das sereias, tem muito mais um fator de assovio e de um cantarolar associado a sons da natureza, mais do que um cantar mesmo com possíveis letras ou algumas possíveis palavras, mas na melodia propriamente dita. Obviamente, quando a gente pega na mitologia grega, não existe uma questão direta que se fala, elas cantam, mas é pelo fato mais do cantarolar mesmo. Mas eu acho que seria bem interessante a gente falar sobre essa questão dos sons saindo daqui a partir de algumas estruturas de pulmões que tem para produzir esse som e também um assovio pela questão da associação dos lábios com alguns possíveis mimetismos de sons. Eu também falei do comportamento predatório e o comportamento brincalhão. Muitas vezes, quando a gente vê na mitologia grega, a gente vê que as sereias, elas cantam para atrair os homens para afogá-los. Com que motivo ela faria isso? Motivo de proteção, alimentação, diversão? Acredito que um quesito mais de proteção foge um tanto, porque utilizar-se como uma isca viva para atrair
pescadores ou marinheiros para eliminá-los como uma possível proteção, eu acho que é um tanto contraditório. Obviamente pode existir comportamentos associados, porém eu acho mais um fator de predação e um fator de diversão. Da mesma forma que existem diversos peixes que fazem esse processo de predação chamando atenção para você, isso é mais comum, ou concordando que as sereias elas são meio peixe, meio humanos, como mostra nas próprias imagens e mitologias, acredito que vários comportamentos de peixes teriam muito associados. Aquele peixe, como por exemplo, aparece um Procurando Nemo com a luzinha, aquele peixe abissal, que chama a atenção e pega e traz. Acredito que talvez uma forma de alimentação, possível alimentação, considerando que as sereias podem ser animais nômades que se movimentam no mar ou servem também no movimento de ir para a costa, acredito que talvez o ser humano não seja o seu principal alimento, porém, de tempos em tempos, se alimentar de seres humanos talvez seja interessante, principalmente para manter a fisiologia humana, talvez, da parte delas. Então eu acredito que utilize desse cantar como forma de trazer as pessoas para próxima e fazer essa predação. Obviamente existe um fator que não existe muitas histórias que falam sobre mulheres que tenham sido encantadas pelo canto das sereias. Talvez seja algum tipo de produção de sons que chame a atenção, ou pelo fato de ser um comportamento, elas visualizam e apenas fazem esse processo de armadilha apenas quando não estiver mulheres, porque por não ter uma ação direta, como no seu possível cardápio, pode ser que elas tenham esse fator. Obviamente eu quero sempre tirar fatores mágicos e místicos, porque estamos falando de poderes biológicos, capacidades biológicas, e não um poder mágico que seria uma hipnotização, uma hipnose dos humanos em relação aos seres humanos masculinos. Então que seja ter um fator, pode existir algum tipo de feromônio? Pode existir algum tipo de feromônio, mas algo que seja biologicamente evolutivo, que leve a um desenvolvimento de uma glândula feromônio a partir de um animal para chamar a atenção de uma outra espécie, é possível? É possível, porém, como estamos falando de mar, a diluição, concentração talvez seja um tanto diferente, seja um tanto complicado. Outro comportamento muito comum, não muito em peixes, mas sim em mamíferos, pelo fato das sereias também serem mamíferos, também pode acontecer, é esse fator brincalhão, como a gente pode ver em golfinhos, em orcas que brincam com o próprio alimento, até mesmo a gente, ser humano, que quando a gente é criança a gente brinca com a comida. Então pode ser que exista esse fator de brincar, não necessariamente brincar com a comida, mas da mesma forma que algumas espécies de golfinhos, existe uma atração sexual muito grande, então chama alguns outros animais e ficam fazendo. Então pode ser que as sereias, pelo fato de serem metade mulher, metade peixe, e acredito que na sua composição de sociedade seja apenas um tritão para várias sereias, então as sereias elas podem ver alguma forma de mimetismo ou uma forma de aproximação, vendo homens que se assemelham na parte superior muito parecida com os tritões, as suas contraparte masculinas, e possuem algum certo tipo de atração e fica um tanto confuso, então elas chamem a atenção desses indivíduos masculinos e tentam fazer algum tipo de forma de cópula ou algum tipo de brincadeira, porém como não são espécies marítimas, não podendo respirar debaixo d'água, pode ser que aconteça vários afogamentos e no final ela deixa aí porque já brincou, já cansou. Então eu acredito que tanto a questão de cantar seja um comportamento provavelmente ou de predação, chamando os seres humanos para a sua alimentação, ou até mesmo uma questão de brincar, um tipo de atração que a gente poderia chamar de uma atração sexual, mas seria mais pelo fato de que teve algum tipo de coisa que chamou a atenção e por isso chamou o indivíduo. E com isso tem toda uma brincadeira, toda uma dança, e por o ser não conseguir aguentar respirar debaixo d'água, pode acontecer de se afogar, que é o grande parte das vezes. Outro ponto interessante que a gente pode abordar dentro da fisiologia e anatomia das sereias, provavelmente a pele da sereia é uma pele muito oleosa. Como vocês sabem, o óleo não se mistura com a água. O óleo ele é hidrofóbico. Considerando que o fato de existir sereias no mar, pode ter sereias lacustres, de rios, sim, existem várias lendas, diversos locais do planeta que falam sobre isso, mas a gente está falando mais nas sereias marítimas. Pelo fato de ser mar e ter muita água, vai ser uma água salgada,
provavelmente deve ter essa troca de água saindo por osmose. Mas um fato importante é que, se vocês forem observar dentro da mitologia, dentro de filmes, dentro das partes litúrgicas, as sereias são sempre muito bonitas, com as peles muito bonitas, então provavelmente a associação com a água não deve ser muito direta, tendo uma proteção. Da mesma forma que peixes possuem essa proteção, acredito que as sereias também possuam essa proteção, então a pele deve ser bastante oleosa para que a troca com a água, porque se você fica alguns minutos no banheiro tomando banho, a sua mão já fica enrugada, quando você vai para a praia, você fica com a pele enrugada, imagina você viver a sua vida inteira no mar, e com isso, a perda de água e a associação, deixando esse quesito de sair a água por ser mais salgada, acontece essa troca, deixando a pele mais enrugada. Por isso eu acredito que a pele das sereias deve ser muito oleosa para que não tenha essa problemática de perder água, ou caso tenha, obviamente tendo a fisiologia interna, a gente pode ter esse controle hidrostático. Porém, eu acho que é mais fácil ter, primeiramente, além desse fator, essa barreira protegida com um óleo, seja um, seja outro, tanto que peixes têm muito óleo também, então acredito que possa ter essa associação direta. Outro fator importante, acredito que seja bem importante mesmo, para a observação, os olhos das sereias. A gente percebe que você abrir o olho debaixo d'água no mar é um tanto complicado, a salinidade é muito irritável. Então, eu acredito que pelo fato de ser essa parte humana, possui uma membrana transparente, porém grossa, para que o contato com a água seja mínimo possível, ou até mesmo inexistente diretamente com os glóbulos oculares, fazendo com que o ser, seja a sereia, seja o tritão, consiga observar, abrir, ver debaixo d'água sem qualquer tipo de proteção, porque a proteção biológica já está nesse ponto. Pelo fato também de ser o corpo humano, pode ter, obviamente, fisiologias que mudam, a gente pode depois pegar uma sereia e criar a sereia que for uma sereia abissal, uma sereia mais pro fótico, mas a gente tentando pegar mais as referências diretas da mitologia mais clássica, acredito que seja essas explicações. Quando a gente fala sobre criaturas biológicas, a gente pode considerar N fatores. Ah, eu quero construir um animal que voa, mas necessariamente que não voa, então a gente pode criar coisas diferentes, tanto que no futuramente, quando lançar um episódio falando sobre como construir criaturas de uma maneira um pouco mais intermediária para o avançado, onde você tem a possibilidade de construir novas criaturas do zero a partir das suas estruturas internas, tem algumas dicas que eu posso dar. A gente pode construir umas sereias diferenciadas com qualquer tipo biológico. Claro que, da mesma forma que existem animais, peixes, diversos fatores, Osteíctes, Condrictes, mais focado em Osteíctes, que são os peixes ósseos que a gente vai trabalhar hoje, você pode trabalhar sereias com diversas características, como eu falei, eu quero uma sereia tipo atum, uma sereia tipo tainha, um peixe sardinha, um narval, não importa, a gente pode fazer diversos tipos de sereias diferentes, da mesma forma como diversas espécies de centauros, sátiros, górgonas, considerando diversos cobras diferentes. Então, de uma maneira geral, acredito que para a sereia conseguir observar debaixo d'água, abrir os olhos sem qualquer problema, seria um fator mais de uma proteção de uma membrana grossa, mas transparente, para se poder observar de uma maneira mais tranquila. Outro fator que eu acredito da parte do comportamento social das sereias seria a parte de muitas sereias para pouco tritão. O tritão é considerado como a parte masculina, e as sereias a parte feminina. Dentro de uma distribuição geral, a gente percebe que na mitologia nós temos Tritão como uma divindade e as sereias como meio que subalternas. Então, considerando esse fator que seja um tritão para diversas sereias, podemos considerar que dentro de uma sociedade dos sereianos, a gente tenha um tritão para várias sereias, como se fosse um harém. Existem diversos tipos de animais que possuem essa característica de harém, que pode ser uma da explicação, como eu falei, o fato de elas cantarem para machos humanos, porque se assemelham à estrutura minimamente com um macho tritão, fazendo com que, já que tem muitas fêmeas para pouco macho, o acasalamento seja um tanto complicado. Existe um sorteio ou até mesmo uma escolha, deixando algumas fêmeas meio que de escanteio. Então talvez essas fêmeas tenham um comportamento mais claro de ir até a superfície, ir até regiões mais costeiras, para poder chamar a atenção, para ter algum tipo de
chance de colocar os seus genes para frente. Considerando então esse fator de reprodução, acasalamento, eu acredito que, pelo fato de ser parte feminina superior e peixe embaixo, masculina superior e peixe embaixo, acredito que a reprodução seja muito mais próxima com a de um peixe do que a de um ser humano. Os peixes, eles possuem uma reprodução mais externa, onde os óvulos são jogados e depois é dado uma espreiada de espermatozoide em cima daquela gama de ovos, criando os primeiros indivíduos. Acredito que, pelo fato de ter uma relação direta e parecida com os seres humanos, principalmente na parte superior, acredito que não seja assim tão comum do espreia. Joga óvulos, espreia. Joga óvulos, espreia. Talvez existe alguma, por exemplo, da mesma forma que as carpas e alguns outros peixes, eles vão para algumas regiões mais de nidificação, onde a água é mais tranquila, a água ela é mais lenta, para que consiga acontecer essa reprodução e aconteça dessa forma. Então, da mesma forma, deve acontecer também com os sereianos, onde existe uma dança onde acontece a questão do macho e da fêmea fazendo isso, e quando acontece esse esfrega-esfrega, seria meio que no momento do orgasmo, a liberação dos ovos, a liberação dos espermatozoides, fazendo que acontece essa reprodução externa. Eu acredito que vai criando sim um embrião, e pode até acontecer da produção de ovos, dependendo da maneira que for, mas pode ser também, como eu falei, essa reprodução externa de espreiado. Pode ser uma reprodução interna, colocando esses espermatozoides dentro da fêmea produzindo óvulos e fazendo um parto. Pode até ser, porém, se você observar, normalmente uma estrutura básica de uma sereia não possui a região ventral mais parecida com o de uma mulher para que possa acontecer um parto tradicional. Acredito que seja mais uma produção de ovos ou uma reprodução externa. Então acredito que seja mais ou menos dessa forma, porém, considerando essa possível dança também, obviamente, explicando pelo fato das moças irem atrás dos machos humanos e trazerem para a água e afogarem por causa que estão querendo fazer essa dança que demora talvez vários minutos afogando o indivíduo. Um outro ponto importante é que, considerando a estrutura básica de uma sereia, acredito que ela não produza luz. Não produzindo luz, ela deve viver numa região mais fótica. A região fótica é a região onde o mar, a luz consegue entrar no mar, porque a difração da luz é um tanto diferente na água do que no ar. Então, considerando uma profundidade da região fótica que gira mais ou menos entre até 150 a 200 metros, dependendo da localidade e da densidade da água, uma região de 150 a 200 metros, que é onde possui luz suficiente para que os fitoplânctons produzam oxigênio suficiente também. Então, acredito que seja uma região mais nesse ponto. A gente percebe em vários filmes, como por exemplo aparece no quesito do Aquaman, regiões muito fundas, porém tem luz por causa da tecnologia. Como estamos falando de criaturas biológicas, não vão produzir essa própria luz de uma forma artificial. Então acredito que ela viva entre 150 e 200 metros, que não é uma profundidade muito grande. Existe sim uma profundidade relativamente, são 200 metros para baixo, é relativamente profundo, então até poderia existir uma sociedade em algumas regiões, porém, por ser 100, 200 metros, é muito fácil de se observar, então talvez seja um bicho tanto relativamente fácil de se caçar, caso queiram construir sociedades um pouco mais avançadas. Então acredito que pode ser que, apesar de existir algumas poucas espécies que possam produzir um certo tipo de comunidades, como acontece em abelhas, formigas, cupins, esses animais sociais criando um local específico, acredito que seja mais num quesito de nômade, vivendo numa superfície um pouco mais fótica superior, indo de tempos em tempos para a região mais costeira, para poder fazer algum fator, alimentação, algum possível acasalamento, caça, brincadeira, aí depende muito do tipo de forma, do tipo de estrutura que a gente gostaria de fazer.
Então, pessoal, isso aqui é de uma estrutura mais geral. Obviamente, a gente podia ficar discutindo outros pontos, pegando algum elemento e viajando em cima. Mas agora a gente vai para a nossa segunda parte para falar um pouco sobre anatomia interna e externa, utilizando umas tabletas que eu achei dentro de um livro que eu vou deixar aqui na descrição e também aqui na tela para vocês verem mais ou menos, caso vocês achem, ah, pô, legal, gostei desse livro, poder baixar, comprar de uma forma um pouco mais específica. Então, bora lá conversar um pouquinho sobre a anatomia interna e externa dos sereianos. Então, galera, já começando aqui uma estrutura básica, a gente pode ver já bem nesse fator aqui. Uma coisa que me incomoda relativamente bastante, seria isso aqui. Nossa, então você é machista? Você se incomoda com o seio feminino? Não. O que me incomoda é o fato de que, já que existe, ou tem alguma função, seja ela comportamental, seja ela fisiológica, ou precisa de função. Toda estrutura ou tem ou tinha função. Ah, mas o siso não tem função. Sim, hoje não tem mais. Num passado distante, era utilizado como uma forma de dente mais firme, mais duro, mais resistente, porque o ser humano, não tendo o fogo para amaciar a carne, precisava de algo mais resistente. Então pode ser uma estrutura vestigial? Pode ser uma estrutura vestigial. Porém, sendo uma estrutura vestigial, o que no passado ela poderia utilizar? Ela era um animal terrestre e foi para a água? Isso aí é um tanto complicado. Acredito que seja talvez fugindo então da estrutura fisiológica importante, talvez seja por acasalamento, talvez, onde, por ser uma região erógena dentro do corpo feminino, para a liberação dos óvulos para a fecundação, seja um estímulo que precisa ser feito, por isso, nessa região erógena, pelo fato de não possuir uma região erógena interna, como por exemplo acontece o pênis nos homens e a vagina nas mulheres, mais na questão do clitóris e outras regiões epiteliais internas. Então, por não existir esse tipo de região erógena, existem outros. E dentro desses outros, acredito que seja os seios para fazer essa produção desse orgasmo e a liberação dos óvulos para a possível reprodução. Acredito que seja no máximo isso. Obviamente a gente pode criar outras explicações, porque a amamentação já não me comove, não já me traz atenção. Porque apesar de ser uma estrutura humana, um animal mamífero debaixo d'água, acredito que seja um tanto complicado. Pelo fato de que a dinâmica seria um tanto diferente. Ah, mas pode ser, existe da mesma forma que as baleias conseguem amamentar debaixo d'água. Sim, as baleias conseguem, tanto que são mamíferas e têm na água. Mas eu não concordo muito. A gente pode considerar que sim, uma amamentação, tranquilo. Obviamente, a gente pode aceitar, porém, ao meu ver, eu acho que talvez seria um pouco mais no quesito de sexualidade dentro do fator reprodução do que a amamentação propriamente dito. Porém, obviamente, também pode ser utilizado como amamentação, mas não me traz muito esse estalo. Então, seguindo, a gente sempre começa também falando um pouco, né, que Sirene Oceanos, pegando aqui Seren de sirene, de sereia, oceanos, sim, perfeito. E pegando sempre, que eu sempre gosto de comentar aqui, Animalia vertebrata, né? Sempre pegando a ideia de que vertebrata deveria ser cordata, mas segue o baile. Mas o que me chama interessante dentro dessa característica é que Mamictis, classe Mamictis, não existe essa classe. Essa classe é inexistente. Mas o cara criou essa classe pegando pelo fato de mamíferos, tanto que existe sim a classe dos mamíferos, e existe a classe dos osteíctes, como eu comentei, e a classe dos condrictes, sendo os osteíctes os animais peixes com ossos mineralizados, e os condrictes com ossos cartilaginosos, né, como por exemplo os tubarões lá para os condrictes, e os peixes como por exemplo o atum dentro dos osteíctes, que é o caso onde a gente vai considerar as sereias dentro dessa classe osteícte, de peixes ósseos na verdade. Então esse icte significa peixes, então mamíferos, peixes,
ictis, essa junção, achei um tanto interessante. Só que a ordem que ia colocar assim é a ordem caudata. A ordem caudata, ela é uma ordem de anfíbios, porém acredito que o autor tenha escolhido o caudata porque os tritões, no nosso mundo real, que é um tipo de salamandra, é do grupo caudata. Então acredito que ele tenha colocado, pelo fato de tritões e sereias serem meio que a mesma espécie, masculina e feminina, e dentro do nosso mundo real os tritões estão dentro do grupo caudata, ele tenha colocado também dentro do grupo caudata. Achei um tanto interessante. Aí já a família, o gênero e a espécie é algo criada por ele, onde tem aqui sempre o di, né, que é o da, a, e, esse a, e junto, né, que a gente chama de, seria Oceanide, a família Oceanide, o gênero Sirene e a espécie Sirene oceanus. Então acho bem interessante que, apesar de ser algo que foge do mundo real, ele se aproxima muito do mundo real. Ah, eu inventei uma classe, eu inventei uma família, um gênero, uma espécie. Porém, existem explicações, o porquê ele juntou e porquê ele separou. Então, eu acho interessante, acho isso bem legal. Agora a gente entrando aqui na parte estrutural óssea, como a gente pode ver, existe um conjunto de ossos. Pelo fato de ter esse conjunto de ossos, já a gente mostra que sim, é um grupo osteícte. Ah, mas é porque metade humano. Sim, mas se fosse outra metade condricte, a gente não teria essa cauda cheia de ossos. A gente também pode ver diversas espinhas, onde a gente pode encontrar dentro dos peixes osteíctes. Então é bem interessante pelo fato de que existe essa separação. Uma coisa legal também é que a gente vê essas estruturas aqui, esse 8 que são ossos ulnares, talvez para a questão da movimentação e da nadadeira. Obviamente, cada um tipo de sereia diferente, sendo baseado num peixe ou no outro, pode ter algumas estruturas a mais ou a menos, tanto que, seguindo aqui, a gente percebe que existe sim um padrão que ele quis colocar, até mesmo aqui, colocando esse padrão de nadadeiras laterais, braçais. Então, cada um vai dentro, colocando ou tirando, dependendo da sua vontade, dependendo da sua necessidade. Então, a gente voltando aqui, eu acho bem interessante, principalmente nessa composição que ele quis colocar, aproveitando que nesse aqui nós temos uma estrutura mais com alguns ligamentos, aqui já temos já outros ligamentos, pegando essa junção dos músculos intercostais, aqui os músculos internadadeiras, nadadeiras pélvicas, caudais, braçais. Então acho que tem bem interessante que pode ir colocando para auxiliar tanto esse fator hidrodinâmico, porque os peixes são hidrodinâmicos, nós não somos tão hidrodinâmicos. Então acredito que colocar estruturas hidrodinâmicas na gente, como por exemplo essas nadadeiras ulnares, seria interessante de uma maneira até mesmo bem criativa, e utilizando aqui como foi colocado, dessas nadadeiras pélvicas para dar um certo equilíbrio na parte pélvica, porque como os condrictes e osteíctes, eles possuem tipos de nadadeiras caudais diferentes. Um nada assim e o outro nada assim. Então pode ser que tenha alguma certa diferença, porém, como também existe o fator de que sereias, eles fazem parte de um outro grupo e não necessariamente de peixes, e sim de uma mistura aí de peixes com humanos, a gente pode ir relevando alguns fatores também. Daí, pegando aqui esse fator mais de costas, mostrando com mais profundidade, mais alguns detalhes, mostrando aqui as vértebras maiores aqui, pegando aqui também aqui as costelas dorsais, ventrais. Então, legal, achei bem interessante. E mostra aqui também que existe esses ossos também, que a gente chama de ossos flutuantes, porque eles não estão ligados diretamente na coluna propriamente dita. Então esses ossos flutuantes para dar uma rigidez, uma firmeza na propulsão do movimento caudal. E aqui a associação de músculos para a gente ter uma relação direta e ver mais ou menos como isso funcionaria. E uma coisa interessante que a gente pode ver é que, pegando já aqui, a gente percebe, nós temos o fator humano. E aqui já é mais um fator de peixe. E a gente percebe na estrutura muscular
que o autor quis trazer isso também. Normalmente os ossos humanos eles são muito intrincados entre um e outro, para que a gente consiga fazer diversos movimentos, porém alguns movimentos levemente limitados, dependendo do tipo de articulação e do tipo da composição muscular que a gente tem. Já quando a gente pega peixes como, por exemplo, o salmão, para a galera que curte bastante comida japonesa, você percebe que a composição dos músculos já se assemelha muito mais a um corpo de um salmão do que, por exemplo, o conjunto muscular das pernas de um ser humano. Então é bem interessante porque ele cria essa separação. O difícil seria fazer essa junção muscular, talvez futuramente em algumas palhetas mostram isso. Então é interessante ter essa observação de como vai ser a junção desses grupos musculares, porque da mesma forma que no ser humano existe a junção muscular do tronco, abdômen com membros inferiores, o músculo do abdômen, do tronco e dos membros inferiores da sereia também precisaria fazer algum tipo de ligação. E é bem interessante que também que ele mostra essas membranas índices digitais, aqui é bem interessante que poderia aumentar novamente e colocando aqui essas nadadeiras dorsais, aumentando também um pouco o hidrodinamismo do quesito do movimento, então eu acho isso bem legal, bem interessante que pode ir abordando. Aqui também já mostra o começo dessa associação que eu comentei com vocês, dessa união entre os grupos musculares do tronco, um tanto do abdômen, pegando aqui o movimento das pernas, que seria na verdade um músculo único. Mostrando aqui essa relação direta, associação de grupos musculares. Aqui acredito que para alguns poderiam falar assim, será que aqui é a parte respiratória dela? Não, acredito que seja mais por via aérea mesmo, que seja apenas essa conexão dos músculos intercostais que a gente também tem. Então talvez entrando o ar aqui e saindo por aqui, eu acho que não, principalmente pelo fato de que não são condríctes, são osteíctes, eles não possuem fendas branquiais, eles possuem as brânquias mais internas, não são fendas. Aí aqui já entra aquele ponto que eu comentei com vocês, essa conexão das vértebras, tanto nas vértebras da coluna aqui, e pegando essas vértebras pélvicas associadas, como a gente viu, que dão aquele suporte para o movimento pélvico, e as ligações musculares, tanto na estrutura pélvica óssea, tendo além das alças da própria vértebra, tendo essas espinhas também associadas aos músculos, fazendo com que a conexão entre os músculos do abdômen, da parte humana, com a parte de pernas e membros inferiores do peixe, seja feita uma conexão mais interna, associado aos ossos e não aos músculos internos propriamente ditos. Então eu acho bem interessante, eu acho bem legal, achei bem criativa a forma que ele fez a união dos dois, então é bem legal pelo fato de que as conexões musculares sejam mais na parte inferior ligadas a esses ossos aqui, a essa parte dessas vértebras lombares e essas vértebras abdominais, essas vértebras torácicas associado a essas vértebras laterais, pegando essa conexão de músculos. Então seria meio que um conjunto de músculo superior, um conjunto de músculos inferiores, ligando nessa interseção vertebrada entre as vértebras aqui, que seriam das pernas, essas vértebras torácicas e essas vértebras, vamos dizer assim, da bacia, talvez. Já aqui, eu acho interessante que ele mostrou como seria então o sistema respiratório já nesse ponto, pegando aqui desse lado e pegando aqui desse lado. Os condríctes e os osteíctes, eles mudam muito na sua fisiologia interna e na sua anatomia externa. Como, por exemplo, os osteíctes, eles possuem opérculos. Opérculos é aquela parte que fica aqui do peixe, que é meio que óssea, que você precisa abrir para ver as brânquias. Então, pelo fato de que as brânquias das nossas sereias são brânquias pulmonares, tanto que até pode ver aqui na imagem, parece ser bastante o pulmão, não precisariam de opérculos, mas acredito que pelo fato de ter que eu falei para vocês que as estruturas elas podem
ter uma função ou ter tido uma função, a gente pode ter essa herança genética. Então eu acredito que talvez, apesar de não possuir opérculo pelo fato de ser algo externo, acredito que possa ter algumas pequenas placas de opérculos espalhados por esse conjunto para que tenha uma proteção. Talvez oriunda de uma evolução ou algo assim, porém não possui nada aqui visivelmente. Porém acredito que possa ter. Uma outra coisa interessante é que dentro dos osteíctes eles possuem 4 ou 5 pares de brânquias. E olha que interessante, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, apesar de ser 5 de um lado, 5 do outro, a gente pode falar assim que também possui 10 pares de um lado, 10, né? 5 pares de um lado, 5 pares do outro, 10 e 10. E a gente percebe que é uma associação de uma mistura entre um possível pulmão com um possível brânquia. Né? Mais para brânquia, mais para pulmão, mas tem o formato de pulmão, mas ele é composto por brânquias. Talvez isso explique o fato de poder respirar fora da água e dentro da água. Dentro da água, utilizando esses filtros branquiais para a extração de oxigênio, porém, quando vai para fora da água, o ar vem mais direto, com isso ele consegue respirar da mesma forma. E é bem interessante porque mostra todo o fator de circulação interna. Uma coisa interessante também, que não é mostrado aqui, mas é algo que a gente possa avaliar também, é que os osteíctes, pelo fato deles possuírem ossos, eles são mais pesados. Então, o fator de flutuação é um tanto complicado, por isso que existem as bexigas natatórias. As bexigas natatórias elas podem ter duas origens, uma origem mais que pega o oxigênio do sangue, enchendo e esvaziando, e outro que liga com inserções do intestino, que seria os restantes da digestão, aqueles gases da digestão, fariam com que enchesse. Se fosse considerado, por exemplo, o que a gente chama de sarcopterígio, ou actinopterígio, que são também essas estruturas internas, mas não entra muito no caso por agora. No caso da bexiga natatória, a gente pode ter dois tipos de bexigas diferentes. Uma bexiga que eu falei para vocês, que estão diretamente relacionados aos intestinos que pegariam nessa parte aqui, que ligado aos intestinos são chamados de as bexigas fisóstomos, né, que são as bexigas fisóstomas, que estão ligadas ao intestino, ou outras que estão diretamente ligadas ao ar, que são as fisóclistos. Desculpa. Então, pelo fato de ter esses dois tipos de bexiga e não mostrar nada aqui próximo do intestino, acredito que seja uma ligação mais direta, como por exemplo acontece nos peixes fisóclitos. Então, porque não tem uma ligação direta com o intestino, respiratoriamente falando aqui. Então eu acho isso bem interessante porque o desenvolvimento vai nesse poder. Como eu falei para vocês, pelo fato também de não possuir um sistema reprodutor mais próximo dos seres humanos, acho que são pelo fato de serem sexos separados, porém é uma reprodução mais de desenvolvimento indireto, de uma forma assim mais talvez embrião larval, que vai chegando e se desenvolvendo num fator humano. Então aqui mostrando aqui já a parte mais externa, já associado à pele, dá para ver que a associação da pele humana com a pele do peixe não existe uma divisão muito clara, então pode existir esse óleo que eu comentei de uma forma mais direta, mais total, e aqui novamente mostrando alguns outros detalhes como cor, diferenças de espécies que entram e tudo mais. Então eu acho que a gente pode ir pegando diversos fatores diferentes, como eu falei para vocês, sarcopterídeos ou actinopterídeos, onde os sarcopterídeos eles possuem nadadeiras mais carnosas, que não parece ser aqui, parece ser nadadeiras mais sustentada por raios, né, como a gente mostrou aqui, nessa parte de ossos, não são robustas, como por exemplo os selacantos, que possuem nadadeiras mais grossas, mas sim arcos. Então acredito que entre o grupo dos osteíctes seriam mais actinopterídeos do que sarcopterídeos. Mas eu acho que isso aí, de uma forma geral, achei bem interessante, gostei da proposta desse autor, e com isso a gente chega nessa explicação bem diferenciada, e até mesmo essa especulação um tanto legal das nossas sereias. Então pessoal, essas foram os sereianos, eu achei isso bem legal, achei uma discussão bem diferente,
bem viajada, porém de uma maneira que a gente pode ir criando. E na hora que vocês forem construir as suas criaturas, por que não pensar e utilizar de algumas dicas, de algumas observações encontradas aqui? Use a boa das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!